Shalom, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais uma oportunidade que Ele nos deu. Vamos para o nosso devocional, aleluias. O nosso devocional diário leva o tema hoje, Cristo é o centro. É uma pergunta. O nosso devocional hoje começa com uma pergunta para mim e para você. Cristo é o centro da sua vida, de tudo que você faz. Amém? A palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve, essa declaração com muita profundidade. Ele declara, e nós aprendemos aqui, que não faz sentido viver sem Cristo em nossas vidas. Ou seja, sem Cristo, a vida ela perde o sentido. E nós aprendemos isso hoje com o apóstolo Paulo. Que viver não é correr atrás, de sucesso, de coisas, de reconhecimento, prazeres passageiros, de fama. Não é isso viver em Cristo. Tudo isso tem prazo de validade. Ficam aqui, passam. Amém? Mas se acontecer, o que nós devemos fazer? Se esse lugar nos alcançar, esses lugares nos alcançar, nós temos que ter o cuidado, ter o equilíbrio, ter a vigilância. Não permitir que essas coisas ocupem o lugar de Cristo nas nossas vidas. Suba para a cabeça. Nós não podemos perder o foco. Quando nós temos um foco, essas coisas podem até acontecer. Podemos alcançar fama, podemos alcançar reconhecimento, sucesso, mas Cristo sempre vai ser o centro. Porque a gente aprendeu a depender dele, a viver para ele. Então, a vigilância tem que estar em nossas vidas. Temos que vigiar. Por isso, a palavra do Senhor nos diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus disse isso para nós. Então, isso é importante. Vamos vigiar, para não perder o foco. Paulo nos adverte, declarando que a sua vida só tem sentido em Cristo. Por isso, muitas pessoas vivendo sem sentido, sem direção, porque não tem Cristo no centro. Porque Cristo não é o centro. O sentido de viver é fazer de Cristo o centro. De tudo. Não é de uma coisa e de outra, é de tudo. Quando Cristo é o centro, sabe o que acontece? Até a morte, que para muitos é derrota, para o apóstolo Paulo é lucro. E para nós passa a ser lucro quando Cristo é o centro em nossas vidas. Para quem morre em Cristo, significa estar com Ele eternamente. A palavra do Senhor diz que até aquele que morre viverá eternamente com o Senhor. Porque morrer com Cristo é viver eternamente. Morrer sem Cristo é morrer eternamente. Então, quando nós alcançarmos estes lugares, que seja a paz, esteja em nossos corações. E quando nós alcançamos esse lugar de paz, de quietude, tranquilidade, satisfação, prazer,
convicções. A certeza que nós temos é que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que já conseguem ter essa certeza no seu coração. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vive esse lugar de paz, tranquilidade, quietude. Ansiedade não tem mais lugar em nossas vidas. Quando Cristo é o nosso viver, o medo, o pânico, perde o foco, perde a força, perde a direção, perde o nosso endereço. A ansiedade tem que perder o teu endereço. A ansiedade tem que sair, porque quando ela sai nós somos curados completamente. E cada dia da nossa vida passa a ter propósito, ter sentido. Que todos os dias das nossas vidas venham a ter um sentido eterno. Que é servir ao Senhor, amar, evangelizar, cuidar de nós, cuidar da nossa família, cuidar do próximo, praticar a palavra de Deus, proclamar a palavra, praticá-la, honrar pai e mãe, obedecer, submeter à vontade de Deus, esposo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, esposas, submeter seu esposo como no Senhor, filhos, honrar pai e mãe, e os pais, não aborrecer os vossos filhos, mas criá-los na disciplina do Senhor, na palavra, na demonstração da palavra do Senhor, disciplinando, ensinando a palavra, amando uns aos outros. Isso é praticar a palavra do Senhor. Andar em santidade torna para nós um estilo de vida que gera em nós uma alegria eterna, um prazer. E por isso, nesse primeiro dia do mês, eu te convido a orar, a consagrar ao Senhor nossas vidas, nosso dia, nosso mês. Vamos fazer dessa declaração do apóstolo Paulo a nossa oração, a nossa devoção. Vamos orar? Ore comigo nesse dia maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, consagramos o nosso mês que se inicia, hoje é 1º de setembro de 2025, ao Senhor. E nós repreendemos consagrações malignas, demoníacas, tudo que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, que o mal perca a direção, o sentido, o endereço de cada um de nós, da nossa família, que estejamos todos alertos para um mês aonde muitos fazem consagrações, para que todos estejam alertando seus filhos em receber presentes, doces na rua, ter o cuidado de não aceitar nada que vem de estranhos e nem familiar, nem conhecido, que seja consagrado a deuses. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o suficiente para nós e nos supre de tudo que nós precisamos. Nós consagramos nosso mês ao Senhor. Esse mês de setembro será um mês abençoado como todos os meses, porque pertence ao Senhor e é o Senhor que está no controle e na direção. O nosso mês, da nossa vida, todos os dias desse mês, nós consagramos o Deus vivo, todo-poderoso, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. O Senhor é o centro das nossas vidas, Pai. E por isso nós oramos em concordância, fazendo da declaração do apóstolo Paulo a nossa devoção. Que Cristo, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, da nossa família, em todas as áreas das nossas vidas, em todas as nossas decisões diárias, Senhor. Em todos os nossos pensamentos e atitudes, em todos os nossos gestos, seja o Senhor o centro.
Só assim viveremos, Senhor, nessa terra. Sentindo, Senhor, que o Senhor é o suficiente para nossas vidas. E viver nessa terra terá o sentido aqui que a eternidade será o começo da verdadeira recompensa de estar vivendo em Ti, de ter o Senhor vivendo em nós. Eu te peço ainda, seja a razão do nosso viver e do viver da nossa família também, Senhor. Porque o meu viver é o Senhor. Que a nossa caminhada, todos os dias da nossa vida, reflita a Tua vontade. Guarda nós, Senhor, guarda a nossa família, na Tua verdade, na verdade da Tua palavra. E faz de nós, Senhor, testemunho vivo da Tua graça, enquanto aqui nós vivemos, que sejamos testemunho da graça do Senhor. E se ainda há nas nossas vidas existe ainda alguma área de nossas vidas que outras prioridades ocupem o Teu lugar, toma o Teu lugar, nos ensina, Senhor. Nos ensina a renunciar. Revela para nós o que ainda ocupa o Teu lugar em nossas vidas e nos ensina a renunciar. Porque a morte, para mim, não é mais uma derrota, mas uma oportunidade de estar eternamente com o Senhor. E que a esperança eterna governe a nossa vida, o nosso viver, a maneira em que nós vivemos e que nós encaramos os desafios diários. Obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade de receber a Tua palavra. E que a nossa semana, e que todos os dias desse mês, vivemos, Senhor, para alcançar vidas, para o Senhor, pela Tua palavra. Viver é Cristo, o Senhor é viver. Aleluia. Viver é estar em Cristo. Não tem como viver sem o Senhor. Não tem sentido viver sem o Senhor, Pai. E que nós possamos levar isso aos quatro cantos dessa terra. Levar isso às pessoas, à nossa família, principalmente, que estão mais perto de nós e os demais, aonde passarmos, no trabalho, no médico, aonde nós formos, Senhor. Nós viemos, aleluia, mostrar, declarar, testemunhar que viver é Cristo. Que se viver sem o Senhor não tem sentido, que o Senhor é que dá sentido às nossas vidas enquanto ainda está aqui nessa terra, aguardando o grande dia que é a volta do Senhor para a Tua igreja. Transforma o nosso devocional em ação, prática diária, para ganhar vidas para Ti, para glorificar Teu nome, para testemunhar que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus que possa nos salvar, nos proteger, nos guardar, nos dar vida eterna, nos abençoar. Só o Senhor é Deus e que não há outra além de Ti. Por isso abrimos nosso coração para que o Rei da Glória entre em nossos corações. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória que nessa manhã, aleluia, entra nos corações com abrir para que ele entre. Eis que a porta e bato, se abrir o vosso coração, entrarei, cearei contigo e você comigo. Diz o Senhor nesta manhã, abre teu coração para que o Senhor entre e more na tua vida, passa a ser, aleluia, você passa a ser morada do Senhor, como muitos aqui já são a morada do Senhor. Obrigada, meu Deus. Fortaleça aqueles que já são a morada do Senhor e aqueles que passam a ser morada agora, e aqueles que vão passar a ser morada do Senhor, que caia por terra todo o plano arquitetado do inimigo de transformar as vidas sepulcro craiado em uma vida assolada, destruída, derrotada. Em nome de Jesus, ó Pai, visita nesta manhã cada vida.
nesta tarde ou nesta noite, a hora que essa pessoa ouvir esse áudio, receber esse áudio, que ela seja visitada pelo poder e pela presença maravilhosa do Senhor em sua vida, que haja sentido em viver para o Senhor, aqueles que não tinham mais sentido, não tinha mais expectativa, nem desejo, nem vontade de viver e desejava a morte para não ter mais prazer de viver, que hoje o Senhor passa a morar nesta vida e ela passa a ter sentido, desejar a viver para te servir, para evangelizar, para declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é vida, que prazer e alegria só em ti, Pai. Aleluia. Por isso muitas pessoas perdem o prazer de viver, porque não tem a presença do Senhor, porque a tua presença nos dá alegria, prazer, vontade de viver, de realizar. Aleluia, de estar aqui ainda nessa terra, só o Senhor nos dá esse prazer, essa alegria, porque são dias difíceis, dias de trevas, dias, aleluia, perverso, onde muitas perversidades têm acontecido. Viver aqui sem o Senhor é viver assolado, desesperado, assombrado, em pânico, desesperador, medo, que faz as pessoas, meu Deus, se desequilibrar, viver em pânico, pedindo a morte, porque não tem o Senhor vivendo em si, porque só o Senhor nos dá paz e a certeza da eternidade. E morrer não é mais perca, mas é viver eternamente com Cristo. Viver eternamente com Cristo. E quem tem essa certeza não tem medo. Não tem medo da morte. Não tem medo de chegar o seu dia, mas tem paz, sabe? Que o dia que o Senhor preparou para voltarmos para Ele, voltaremos para a eternidade com Ele. Sabemos para onde vamos, sabemos quem vem buscar a nossa alma, é Jesus, é Cristo, aquele qual nós servimos todos os dias das nossas vidas aqui nessa terra. Se você hoje toma essa decisão de viver em Cristo, de Cristo viver em você, você também terá essa paz e essa certeza de que a eternidade te aguarda. Em nome de Jesus, o Pai, visita aqueles que abriram o coração e receberam o Senhor pela primeira vez, que seja transformado de dentro para fora, fortalecido em nome de Jesus para a glória de Deus. E fortalece cada um dos meus irmãos, de todos nós que já temos essa certeza, a aliança com o Senhor e vivemos para te servir, Senhor. Sabemos que o viver é o Senhor e vivemos para o Senhor. E não vivemos, mas o Senhor vive em nós, eternamente, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. O Senhor visite a tua vida, o teu corpo físico também com a cura, repreendendo todo mal, toda ação das trevas, para a glória do nome do Senhor, porque Jesus é o Rei da glória. Amém?